Quero agora chamar os membros do conselho. O presbítero Samuel já está aqui conosco. Quero chamar o presbítero Elias, presbítero Márcio e o presbítero Abdiel. Esse é o nosso conselho. Quero chamar o presbítero Jefferson, presbítero Gilson, presbítero Saulo, para que estejam de frente aqui do conselho. Isso aqui. Fiquem os três juntos, pareados aí. Bem. Nós vamos proceder à cerimônia de investidura dos nossos irmãos nesse momento, e eu quero dizer algumas palavras aos nossos presbíteros, Gilson, Jefferson, presbítero Saulo, nosso patriarca, dizer aos irmãos que nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais como vocês, presbíteros, para governar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome dele. No Novo Testamento, o governo de Cristo, sua autoridade está a cargo dos presbíteros. Há presbíteros que pregam e governam, são chamados ministros da palavra. E outros só governam, mas não pregam, são chamados presbíteros regentes. Presbíteros regentes são eleitos, são representantes eleitos imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção, ou de corrupção de doutrina ou costumes. Assim, meus queridos irmãos, compete aos presbíteros regentes tomar parte de um governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a quem pertencem. No desempenho dos seus deveres, e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos dos seus pecados. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Admoestam os que se portam desordenadamente. Impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão. Exercem a disciplina entre os impenitentes. Readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã. E quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com os outros presbíteros ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprirdes os seus deveres. E os membros da igreja devem sustentar os seus braços desses seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. E essas são as responsabilidades tanto dos presbíteros quanto da igreja.
São Saulo, presbítero Saulo, Gilson, Jefferson, eu peço que vocês respondam com toda a sinceridade do coração. Credes vós que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus? E que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática, sim? Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim. Sustentai e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Eu esqueci do presbítero, vocês não me avisaram. Presbítero Claudinei, por favor, venha aqui à frente. Me perdoe. Me perdoe. Presbítero Claudinei será também investido, ele não será ordenado, porque ele já foi eleito presbítero numa igreja presbiteriana, e quando eleito o cargo é perpétuo. Portanto, nós o investimos também nesta noite no cargo, no ofício, na função de presbítero dessa igreja. Me perdoe. Se me perdoa? Que bom. Então, eu passo a fazer as perguntas a você que eu não fiz. Presbítero Claudinei, credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus? E que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. A terceira pergunta já fiz para você, não? Sustentais. Claudinei, sustentais e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana no Brasil? Sim. Agora a todos. Aceitai vós o ofício de presbítero regente desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja? Eu passo a perguntar agora à igreja e convido os irmãos que fiquem em pé. Pedimos que os irmãos, ao responderem sim, levante a mão direita. Okay? E vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Sim. Ainda a igreja, prometeis tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, aqui, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Convido o reverendo Flávio que esteja conosco e peço aos presbíteros que se ajoelhem. Santo e eterno Deus, nós rendemos graças a Ti, porque é o Senhor mesmo quem nos chama, nos capacita para a Tua obra, Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida destes irmãos que estão sendo ordenados, impulsados nessa noite, que já foram eleitos pela Tua igreja, mas escolhidos pelo Senhor para essa obra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, que eles sejam sempre direcionados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, que sirvam ao Senhor com alegria, com responsabilidade, e possam sempre submeter aquilo que o Senhor tem para cada um deles, que eles sejam instrumentos de bênção na liderança da Tua igreja, e que a igreja também os receba com amor,
percebendo e entendendo que estes homens são servos do Senhor, Deus. Dessa forma, continue abençoando a liderança dessa igreja, o conselho dessa igreja e a vida do reverendo Célio também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar em pé, lembrando que nós não fazemos imposição das mãos, porque os irmãos já foram ordenados, né? Agora, meus queridos, eu proclamo e declaro regularmente eleitos e investidos no ofício de presbíteros regentes desta igreja, os irmãos presbítero Saulo, presbítero Gilson, presbítero Jefferson e presbítero Claudinei. Tudo segundo a santa palavra de Deus e a constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que Deus seja louvado. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos agora dar a destra de comunhão aos novos membros do conselho. Na verdade, alguns reeleitos, mas são novos, né? Começa pelos pastores e depois os presbíteros. Agora sim está formado o conselho da nossa igreja. É um conselho bonito. Eu só não entendi por que não estão tirando foto. Não tiraram. Ei, estão tirando? Isso, depois põe na Rede Globo. Graças a Deus que o conselho da nossa igreja, junto com a própria igreja, seja um conselho unido, um conselho abençoado por Deus, e que tenhamos a sabedoria em conduzir o rebanho que é do Senhor Jesus Cristo, e a Ele toda a glória e toda a honra. Amém? Amém. Amém. O conselho da nossa igreja pode se assentar, os irmãos presbíteros.